Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, motivo de muitíssima alegria nós estarmos reunidos virtualmente, espiritualmente, para juntos adorarmos ao Senhor como dominicalmente costumamos fazer. E nesse momento de pandemia, de lockdown, de isolamento social rígido, em que não temos a alegria de nos congregarmos e congraçarmos com o povo de Deus na casa de oração dedicada ao seu nome, não podemos deixar que a perca desse momento tão maravilhoso de estarmos juntos presencialmente no templo nos tire a alegria de continuar adorando ao nosso Deus na intimidade dos nossos lares, de exaltar o nome do Senhor, de expor nossa vida ao escrutínio da sua palavra. Por isso eu quero convidar a todos a iniciarmos esse culto fazendo a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 130, onde o salmista faz um clamor a Deus por sua vida, pela vida de seu povo, e nós vamos fazer deste Salmo 130 também a nossa oração. Diz assim o salmista: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Veja que esse salmo realça as promessas da misericórdia do Senhor, realça a promessa da manifestação da graça de Deus em forma de perdão, quando ele diz que com o Senhor, contigo está o perdão para que te temam, o Senhor, nosso Deus, é aquele único capaz de nos absolver de todas das nossas culpas, No finalzinho o salmista diz, é ele quem redime, a Israel, seu povo, de todas as suas iniquidades. Então, se você, como eu, tem consciência de que é um pecador, de que é uma pecadora, de que precisa da graça do Senhor em forma de perdão renovado sobre a sua vida, antes de nós iniciarmos esta celebração, eu queria convidar você a se apresentar a este Deus Santo, confessando pecados e pedindo perdão, sabendo que Ele nos acolhe por sua graça na sua presença santa. Oremos. Pai santo e bendito, Deus eterno, te louvamos, exaltamos essa noite por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Ao contemplarmos, ó Pai, pela fé, os teus atributos, ó Deus, inimitáveis, o teu eterno poder, Senhor, a tua onipresença, a tua onisciência, bem assim, Senhor, o teu atributo da santidade, da tua perfeição moral, Senhor, nós somos, pela glória da tua santidade, invadidos, ó Pai, também pela consciência dos nossos pecados. E aí sabemos, Pai Santo, que não há criatura sobre a terra, ó Deus Santo, que não tenha pecado, que não tenha passado por essa experiência, ó Pai querido, de alguma forma transgredir a Tua lei, Senhor, seja com comportamentos visíveis ou com atitudes invisíveis aos olhos humanos, mas patentes aos Teus olhos. Nós, ó Pai querido, tendo consciência de que nós somos espiritualmente, que nós somos moralmente maltrapilhos, ó Pai, que não temos capacidade moral de cumprir com perfeição a Tua lei, Senhor, nos colocamos aqui na dependência, Senhor, do Teu amor,
da tua misericórdia, Senhor, e da tua graça, pedindo, ó Pai, renova mais uma vez sobre as nossas vidas a graça do perdão. Nos habilita, ó Pai Santo, para estarmos em tua presença essa noite em adoração, como pecadores, ó Pai, redimidos, como pecadores, ó Pai querido, redivivos e perdoados em Cristo Jesus. Nós assim te oramos, te agradecendo pelo perdão e abrindo este culto que a Ti oferecemos em nome do Teu santo e amado Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Iniciemos, irmãos, a nossa adoração nesse momento ainda de contrição por meio do louvor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
exaltado, entronizado do céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no texto onde nós faremos a nossa meditação dessa noite, na primeira carta do apóstolo João, no finalzinho do capítulo 4, que nós deixamos de abordar no domingo passado pela manhã, nós abordamos o capítulo 4, versos de 13 a 16, e ficamos de trabalhar depois esses últimos versos do capítulo 4 de 17 a 21, e eu gostaria de convidá-los a acompanhar a leitura da palavra de Deus, que assim nos diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Até aqui, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Pai, santo e bendito Deus eterno, colocamos-nos em Tua presença para continuar a adoração que iniciamos há pouco. Te exaltamos com nossos louvores, te exaltamos, ó Pai querido, por meio de cânticos espirituais, de orações. E agora, Senhor, queremos te adorar por meio de um coração reverente, acompanhado de ouvidos atentos, ó Pai querido, dispostos a compreender a Tua palavra. Mas para isso, Senhor, necessitamos da manifestação poderosa do Teu Santo Espírito em forma de iluminação, revelando a cada um de nós que estamos participando deste culto dessa noite, a cada um, Senhor, que assistirá o vídeo desse culto em um outro momento,
Nós oramos por todos os que terão acesso a esse vídeo, para que o Teu Espírito Santo possa abrir, Senhor, os olhos do entendimento, de maneira que nós possamos ser iluminados com o conhecimento cristalino da Tua verdade, do Teu Evangelho. Assim te oramos pedindo, se revele a nós, nos conforte por meio da Sua palavra, nos edifique, Senhor, por meio da Sua palavra, sendo necessário, e sempre nos exorte por meio da Sua palavra. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, fazendo aqui uma rápida visita ao contexto bíblico imediato aqui desse texto, o contexto precedente, nós já tínhamos lido algo parecido com o que lemos aqui no capítulo 4, verso 12, quando João nos diz que se nós nos amarmos mutuamente, o amor de Deus, ele é em nós aperfeiçoados, e isso significa naturalmente que Deus permanece em nós e nós nele. Textualmente João diz, que se nós nos amarmos, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E aí nos versos 13 a 16, que nós refletimos no domingo passado pela manhã, o apóstolo João nos apresenta 3 evidências de que Deus permanece em nós e de que nós permanecemos em Deus. E ele coloca como a primeira grande evidência de que Deus permanece em nós e nós nele, pelo fato de que ele nos deu o seu Espírito Santo, É o dom do Espírito, é a dádiva do Espírito de Deus que ele fez habitar em nós desde a nossa conversão, que é a evidência primeira evocada pelo apóstolo João de que nós permanecemos em Deus e de que Deus permanece habitando em nossas vidas, de que Deus permanece em nós. Depois nós vimos uma segunda evidência apresentada pelo apóstolo João de que Deus está em nós e de que nós estamos nele, é que essa evidência é a confissão de Cristo como o divino Filho de Deus que se encarnou com o propósito de salvar o mundo, de salvar essa humanidade decaída, moral e espiritualmente, essa humanidade que se tornou escrava do pecado e que vivia sob o domínio do maligno. Por fim, João nos apresenta uma última prova de que nós permanecemos em Deus e de que Deus permanece em nós. E essa prova, ele diz, é que nós permanecemos no amor. Isso está no verso de número 16. E nós falamos naquele momento que permanecer no amor significa corresponder ao amor de Deus, dar uma resposta de obediência ao amor de Deus, uma resposta de gratidão ao amor de Deus, uma resposta de adoração ao amor de Deus, mas que também permanecer no amor significa fazer o transbordo do amor de Deus para a vida dos nossos irmãos, fazer o transbordo desse amor para a vida do nosso próximo. Nós lembramos também que esse amor não é mera abstração, que esse amor não é mera emoção, mas que é um amor que se manifesta na concreção da vida, na assistência às necessidades dos nossos irmãos, sejam essas necessidades físicas, sejam essas necessidades psicológicas ou espirituais. No texto de hoje, João dá continuidade a essa temática do amor. Ele encerra dizendo que a sessão passada, que a prova de que Deus está em nós e de que nós estamos nele é que nós permanecemos no amor. E agora, nesta sessão final do capítulo 4, versos 17 a 21, ele retoma o tema do amor para falar sobre a perfeição não absolutamente impecável do nosso amor por Deus. Ou, em outras palavras, para falar do desenvolvimento, do aperfeiçoamento ou do amadurecimento do nosso amor por Deus. Ele apresenta, então, pelo menos aqui, 3 motivos, que evidenciam, que servem-nos de sinais de que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento maduro, de que nós estamos espiritualmente amadurecendo e que
portanto, nós estamos caminhando para sermos, de fato, os seres humanos que Deus deseja que nós sejamos, porque, de fato, nós só nos encontramos com a nossa verdadeira essência humana quando nós nos encontramos em Deus e partilhamos do amor de Deus e somos beneficiários desse amor de Deus e correspondemos a esse amor de Deus e fazemos o transbordo desse amor também para a vida dos nossos semelhantes. Então ele apresenta aqui estes sinais. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que ele nos diz aqui acerca desse nosso amadurecimento, né, do nosso relacionamento amorável com Deus, ou amadurecimento do nosso amor a Deus, do nosso amor por Deus. Ele vai dizer, em primeiro, que quem tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, confia nele, tem confiança em Deus. Veja aí o verso de número 17, quando ele diz: nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Verso de número 17, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Ora, meus amados, pelo menos em duas outras ocasiões nos textos da carta que precederam a este que nós estamos lendo, João tocou no tema da confiança. No capítulo 2, no verso de número 28, ele fala da confiança firme que nós devemos ter na vinda de Cristo, se nós permanecermos nele agora. No capítulo 3, versos 21 e 22, ele fala da nossa confiança diante de Deus com respeito à resposta de nossas orações, a Deus ouvir as nossas orações, e ele diz que nós temos confiança em Deus quanto a isso. E agora João usa essa palavra confiança voltada para um futuro escatológico, para um evento que se seguirá imediatamente à pré-anunciada segunda vinda de Cristo. Ele faz referência aqui, por exemplo, ao juízo final. Diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é neste mundo, também nós somos. Veja, meus irmãos, a maravilha que é a revelação de Deus. Porque num texto em que João está exaltando o amor de Deus, no texto em que João está falando do nosso amadurecimento no nosso amor por Deus, num texto em que nós estamos sendo exortados a amar os nossos irmãos, João introduz aqui o tema do juízo final. E a gente poderia pensar que este tema nada tem a ver com o amor e que não é muito cabível João introduzir um tema tão forte, tão contundente, tão causador de inquietações como o tema do juízo final, no momento em que ele está falando do nosso aperfeiçoamento no amor. Ora, sabemos que o dia do juízo será um dia de vergonha e de temor para o mundo, será um dia de vergonha e de terror para aqueles que deliberadamente, obstinadamente viveram no pecado, mas que o dia do juízo não terá esse mesmo efeito aterrorizador, não terá esse mesmo efeito vergonhoso para aqueles pecadores que foram redimidos em Cristo Jesus, que vieram a confessar seus pecados em arrependimento, que vieram a receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que são também pecadores, que também são passíveis de toda a disciplina, de toda a correção da parte de Deus, mas que, no entanto,
entanto, foram alcançados pela graça do Senhor. Veja que João está dizendo que aqueles que são aperfeiçoados no amor, eles têm confiança diante de Deus no dia do juízo. E esta confiança diante de Deus no dia do juízo baseia-se no fato de que nós nos identificamos com Cristo como Filho de Deus, nos tornando também pela fé em Jesus, o Filho de Deus, nós próprios nos tornamos filhos de Deus. E assim como Deus declarou ali no texto do batismo de Jesus, à beira do Jordão: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, é o meu filho amado que me dá muita alegria. Ao nos tornarmos filhos e filhas de Deus, nós nos tornamos também objetos do amor de Deus. É uma palavra, meus amados irmãos, absolutamente confortadora, porque geralmente os pecadores, conhecendo suas falhas, conhecendo suas transgressões da lei de Deus, não enchem o coração de confiança, não são tomados de plena segurança quando pensam no juízo final. E ao falar do amor de Deus, nós não podemos omitir essa outra verdade espiritual, que esse Deus que é amor, Ele também é um Deus de justiça, e que um dia Ele vai chamar os homens para a prestação de contas. Sabe, às vezes nós assistimos os telejornais indignados por tanta corrupção. São tantos nomes que nós temos dado, por exemplo, ultimamente no Brasil, aos vários escândalos de corrupção. Nós até pejorativizamos, brincamos, nós falamos do Robanel, do Metrolão, do Mensalão, do Petrolão. Nós falamos de tantos escândalos que nos vêm, e a gente fica imaginando que essas pessoas sempre ficam impunes e que às vezes escapam à justiça, ou então que às vezes os mecanismos da justiça humana não reproduzem a justiça de Deus, e nós nos indignamos tantas vezes com isso, porque a corrupção política, ela gera fome, a corrupção política é fábrica de miséria, a corrupção política tem matado a muitos na exclusão socioeconômica. No entanto, meus amados irmãos, sejam os pecados individuais que cada um de nós cometemos, sejam os pecados estruturais, esses que são cometidos a partir das estruturas e da superestrutura da sociedade, sejam quais forem, eles não escaparão ao juízo divino. Um dia, todas estas pessoas terão que comparecer diante do juízo divino, e elas prestarão contas com Deus. No entanto, por outro lado, não podemos enfatizar apenas esse aspecto da justiça divina, esse aspecto do caráter ou da natureza de Deus, senão envolvendo na justiça de Deus o amor de Deus, e envolvendo no amor de Deus a sua justiça, porque o amor de Deus é banhado por sua justiça, e a justiça de Deus é banhada por seu amor. E é por isso que João pode dizer que pessoas pecadoras como nós, como eu e você, nós podemos ter confiança no dia do juízo, porque estamos diante de um Deus que é ao mesmo tempo justo e amoroso, e que por causa do seu amor e pelo fato de nós estarmos sendo aperfeiçoados no amor de Deus, mesmo sabendo quem somos, pecadores, mesmo sabendo que temos transgredido a lei de Deus, mas pelo fato de que nós nos unimos pela fé a Jesus, nós recebemos o chamado eficaz de Deus e nos unimos a Cristo pela fé. Por causa disso, por sermos tal, nas palavras de João, por sermos segundo Ele, Jesus é, neste mundo, por vivermos aqui como filhas e filhos de Deus, nós podemos ter confiança. João vai dizer-nos, então, nessa primeira proposição, que um sinal auto-evidente do nosso amadurecimento espiritual, do nosso amadurecimento no amor por Deus, é que nós
temos confiança. E quando nós pensamos nesse evento que sucederá à segunda vinda de Cristo, quando nós pensamos no inafastável dia da prestação de contas, do juízo final, o nosso coração permanece confiante, não baseado em nossos méritos, não baseado em nossa religiosidade, não porque somos ativistas religiosos ou porque pertencemos a uma denominação tradicional X ou Y, mas por causa da graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus, que nos colocou na condição de filhos e filhas de Deus, co-herdeiros com Cristo de uma herança eterna, né? De uma herança eterna que é a vida eterna. Em segundo lugar, meus amados, João nos diz aqui, e isso está em perfeita sintonia com o que ele diz no verso 17, verso 18, que ele diz que quem tem sido aperfeiçoado no amor, quem está amadurecendo no seu relacionamento com Deus, não vive tomado de medo. Diz aí o verso de número 18, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu vou ler esse mesmo verso que eu acabei de ler na versão revista atualizada, na nova versão internacional, que diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Veja que ele retoma essa ideia do nosso aperfeiçoamento, do nosso amadurecimento no amor de Deus, e agora ele coloca um outro sinal que é uma inferência lógica do primeiro. Se eu estou sendo aperfeiçoado no amor e tenho confiança diante de Deus no dia do juízo, então se eu tenho confiança, por outro lado, é também verdade que eu não tenho medo. O medo foi banido do meu coração. Veja-se, então, meus irmãos, que o amor por Deus e o medo do castigo de Deus, seja o castigo final, seja uma disciplina paternal de Deus aqui e agora, por conta das nossas falhas, não são objetos, de um temor aterrorizador que toma conta do nosso coração. O amor por Deus, portanto, e o medo do castigo de Deus, eles são incompatíveis. Quem tem sido amadurecido no seu amor por Deus, diz o apóstolo João, teve o medo banido do seu coração. Já que tem confiança em Deus para aquele dia de prestação de contas final, não vive agora tomado de medo, nem ao pensar neste dia de prestação de contas, nesse dia de manifestação da justiça de Deus, que certamente imputará também castigo àqueles que se houveram de maneira aleivosa, de maneira maldosa contra Deus e sua lei, mas confiam, e ao confiarem em Deus, e ao estarem desfrutando confiantemente do amor de Deus, ao amadurecerem nessa relação espiritual com Deus, o medo é dissipado dos seus corações. E é importante nós fazermos uma distinção aqui entre medo e temor, e entre o medo que João está falando aqui e o medo natural, que é inclusive fator de segurança. Não é desse medo que João está falando. Todos nós já nascemos com esse mecanismo de defesa chamado medo. Isso faz parte de nós. Eu me lembro que quando eu sofri o acidente aqui na igreja e eu caí
do andaime e como consequência, fiquei paraplégico. Eu estive no Sara Kubitschek, internado por umas 6 semanas, e o fisioterapeuta do Sara, ele disse que eu caí porque eu não tive medo. E era verdade isso. Eu subi em um andaime que, para o lado de fora, havia um abismo de 9 metros, sem equipamento de proteção individual, num ato de absoluta imprudência. E não tive medo de estar ali naquela condição. Porque se eu tivesse tido medo, eu não teria subido. Se eu tivesse subido e tivesse tido medo, teria descido e não teria inventado de cortar o galho de uma mangueira que já era uma árvore fibrosa, não muito apropriada para alguém buscar segurança nela. E eu nunca me esqueci que ele me disse isso, que o medo é fator de segurança. É o medo de um animal feroz que nos faz fugir dele ou evitá-lo. É o medo que nós devemos ter do vírus, do coronavírus, que nos deve fazer usar máscara, que nos deve fazer praticar isolamento social, como nós estamos fazendo. E esse medo não tem nada a ver com covardia, é um mecanismo de defesa que Deus colocou em nós, para que nós não coloquemos a nossa vida em risco, e nós devemos cuidar da vida, porque ela é um dom de Deus. João não está falando desse medo. Também João não está falando aqui do temor, porque o próprio Salomão, ele vai dizer no livro de Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor. Ele está dizendo que não devemos ter medo de Deus, nem ter medo dos castigos de Deus, mas isso não significa não ter temor de Deus. E temor aqui é no sentido de reverência, é no sentido de respeito a estas pessoas a quem João está dizendo que teve o medo banido de seu coração. Certamente João exortará em um outro momento a viver em santo temor e reverência diante de Deus. Quem ama a Deus vive em reverência e santo temor diante dele, como filho ou filha do Pai Celestial, procurando agradá-lo em todas as coisas. Não ter medo de Deus, não ter medo do inevitável castigo eternal, não ter medo da disciplina paternal de Deus, não significa não ter temor de Deus, não ter reverência a Deus. Portanto, quando João fala de medo aqui, ele está falando de um sentimento absolutamente imaturo. Ele está falando de um sentimento absolutamente infantil, de um sentimento, de uma relação com Deus ainda infantilizada, não amadurecida, de uma relação com Deus que não avançou, que não cresceu. Ele diz que se nós temos sido aperfeiçoados no nosso amor por Deus, nós confiamos no Senhor, nós temos confiança inclusive quanto ao grande dia da prestação final de contas, e nós banimos do nosso coração todo medo. Na versão revista e atualizada, olha, o medo produz tormento. Na versão internacional, eles pressupõem castigo. É alguém que está atormentado pelo medo do castigo divino, porque não tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Ele imagina um Deus de cara amarrada, um Deus sisudo, um Deus que anda com a chave do inferno no bolso, pronto para jogar qualquer um lá. Essa não é a imagem de Deus que Jesus está nos vendendo, mas a do Deus amoroso, a do Deus gracioso, que não é bonachão, que um dia vai chamar-nos, todos nós, a uma prestação de contas, mas que isso não contraria o seu amor, e que a sua justiça não contraria o seu amor, e que o seu amor não é contrariado pela sua justiça. O banimento desse medo, então, ele é congruente com a nossa confiança, com o amadurecimento do nosso amor por Deus.
A manutenção desse medo em nosso coração, ele é incongruente, é incoerente, absolutamente incoerente com a nossa fé em Deus e com o desfrute de um relacionamento amorável com o Senhor. Mas onde está o fundamento do banimento do medo? Baseado em que eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo de eventuais castigos de Deus, eu não tenho medo da disciplina paternal de Deus. Baseado em que eu não temo o medo do castigo final, do juízo final? Certamente, meus irmãos, não é baseado em nossa religiosidade. Não é baseado em nosso suposto patrimônio moral, que nós talvez achamos que temos, porque oramos todos os dias, porque lemos a Bíblia todos os dias, porque damos o dízimo de tudo que nós ganhamos, porque nós frequentamos assiduamente a casa de Deus. Não é por nenhum tipo de supostos méritos religiosos que nós possamos barganhar com Deus para garantir um lugar na sua presença na eternidade e, portanto, ter dissipado do coração todo medo. O banimento do medo não está fundamentado em nós, em nossos méritos, ou em nossa religiosidade, ou em qualquer prática ou exercício da piedade cristã. Mas no mesmíssimo motivo que nos leva a ter confiança diante de Deus. Temos confiança, diz no final do verso 17, pois segundo Ele é, Jesus é, também somos nós neste mundo, que era Jesus, Filho de Deus, que somos nós pela fé em Jesus, filhos e filhas de Deus. Aí ele diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, ou pressupõe castigo, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O banimento do medo, assim como uma confiança diante de Deus, está fundamentado não em nós, senão assim o medo seria justificado, mas na posição graciosa que nós fomos colocados diante de Deus por causa da nossa fé em Jesus. É pela graça de Deus que nós confiamos, e é pela graça de Deus que nós não tememos nem a Deus, nem ao juízo de Deus, nem à disciplina de Deus no sentido de ter medo. Quando nós estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus, nós podemos descansar nesse amor sem nenhum resquício de medo quanto ao juízo vindouro, quer quanto ao castigo de Deus que se seguirá a Ele, quer quanto à disciplina ou trato amoroso de Deus conosco na nossa caminhada terrena. Terceiro e último lugar, meus amados irmãos, nós aprendemos também que quem tem sido aperfeiçoado no amor por Deus, sabe que sua capacidade de amar decorre do amor primeiro de Deus. No verso de número 19, ele diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo João deixa claro aqui que tanto o nosso amor por Deus, como o nosso amor pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, é uma decorrência, é uma consequência do amor primeiro de Deus. É uma resposta ao amor primeiro de Deus. Nas palavras do saudoso reverendo John Stott, o medo existe em nós por natureza. Nós nascemos já com medo. Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós tendemos até a ter medo de Deus. Medo existe em nós por natureza e precisa ser lançado fora. Por outro lado, o amor divino, o ágape, não existe em nossa natureza corrompida.
De modo que nossa capacidade para amar, seja a Deus, seja ao próximo, deve-se inteiramente, aqui entre aspas, palavras do reverendo John Stott, a seu prévio amor por nós e em nós. Toda a nossa capacidade de amar vem de Deus. É um a posteriori, é uma consequência do seu prévio amor por nós e em nós. Nosso amor, portanto, é como disse, um a posteriori. Primeiro, Deus nos ama. Como ele diz através do seu profeta, com amor eterno eu te amei. Olha que coisa maravilhosa. E com amorável benignidade te atraí. Não precisava ser tão poético para ser tão maravilhosamente edificante e consolador essas palavras do profeta. Então, primeiro nós tomamos conhecimento do amor de Deus, depois nós o conhecemos e o desfrutamos ao sermos atraídos amoravelmente por Deus. Depois, e só depois, nós correspondemos e nós reproduzimos, ainda que de modo imperfeito, o nosso amor por Deus e o nosso amor pelo nosso próximo. E aí, lembrar novamente que a principal forma de demonstrar nosso amor a Deus nos foi ensinado por Jesus, que é por meio da observação dos seus mandamentos. Não é abstração, não é sentimentalismo, não são declarações nas litanias e liturgias das religiões, mas nas práticas do cotidiano, quando nós corporificamos e encarnamos os mandamentos de Deus. A mesma coisa quanto ao nosso amor pelo nosso próximo. Ele não é também mera abstração, mas se manifesta de maneira concreta, né? João nos diz isso, nós já lemos isso na carta, quando ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato, né? É um amor factual, de fato e de verdade. Assim como o próprio amor de Deus por nós pecadores, né? Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 8, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como diz um teólogo chamado Matthew Henry, seu amor é o incentivo, o motivo e a causa moral do nosso amor. Comentando esse versículo que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vou repetir o que diz Matthew Henry. Seu amor é o incentivo, é o motivo e a causa moral do nosso amor por Deus. Por fim, meus irmãos, quem tem sido aperfeiçoado no amor por Deus, efetivamente estende esse amor aos seus irmãos. Os versos finais, versos 20 e 21, o apóstolo João diz assim: se alguém diz eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aqui, meus amados irmãos, o apóstolo João denuncia a incongruência espiritual de muitos religiosos cristãos. Para João não passa de mais uma farsa da religião, não passa de mais uma farsa espiritual, de mais uma farsa de piedade. Alguém declarar amor a Deus quando conserva em seu coração ódio por outros seres humanos que são criaturas de Deus. Um mesmo coração não pode abrigar amor pelo Criador e ódio por suas criaturas humanas.
O teólogo João Calvino, ele já denunciara isso ao comentar esse texto. Ele diz: é uma falsa jactância quando alguém diz que ama a Deus, mas negligencia a sua imagem que está diante dos seus olhos. Lembrando a frase de João, é que quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se não manifesto amor em forma de serviço ou assistência ao irmão que me é sempre visível, como poderei manifestar amor em forma de obediência ao Deus invisível? E para que não reste dúvidas que assim deve ser, o apóstolo João conclui evocando o duplo mandamento. Mandamento de amar deve se manifestar bidimensionalmente, deve se manifestar em relação a Deus e deve se manifestar em relação ao nosso próximo. Lembrando, Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos. Deus não nos ama porque nós nos tornamos crentes. Deus não nos ama porque nós nos convertemos ao cristianismo. Deus não nos ama porque nós temos uma agenda religiosa. Deus nos amou primeiro, a despeito de qualquer mérito. E agora nós respondemos, nós secundamos o amor primeiro de Deus, amando a Ele por meio de obediência, amando ao próximo por meio de assistência às suas necessidades. João sumariza justamente com esse binômio acerca do amor de Deus. Ele diz: Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quem assim faz, demonstra que tem sido aperfeiçoado no amor por Deus. Então, nossa maturidade espiritual, na nossa relação com Deus, é manifesta por meio de confiança, por meio do banimento do medo, mas em uma vida de manifesto temor e reverência a Deus. É manifesto por meio dessa consciência de que nós somos incapazes de amar, desconectados de Deus, e de que nós devemos amar o nosso próximo. Nós poderíamos concluir perguntando se nós, de fato, e aí você pode se avaliar, e eu também, se nós ainda somos crianças em Cristo, que se ainda vivemos uma imaturidade espiritual crônica, uma espécie de raquitismo espiritual, ou se nós temos nos desenvolvido da nossa fé, na nossa espiritualidade. Então, como você se sente, por exemplo, quando pensa no inevitável dia de prestação final de contas, que se seguirá a segunda vida de Cristo? Você é tomado de medo? Você é tomado de receios? Ou você está confiante na graça e no amor de Deus em Cristo Jesus? Você está confiante na graça e no amor de Deus e pode, portanto, não baseado em seus méritos, anelar pela vinda de Cristo sem medo desse dia final de prestação de contas. Você tem, então, aguardado a vinda de Jesus e os eventos que sucedem essa vinda, não com medo, mas com santo temor e reverência. A sua vida, você diria, é marcada pelo temor de Deus, é marcada por reverência a Deus. Você para diante de qualquer situação da vida e pergunta: se eu fizer isso, ou se eu decidir assim, eu continuarei em paz com meu Deus, eu continuarei desfrutando dessa paz, dessa confiança daqueles que gozam do amor de Deus e daqueles que amam a Deus de forma madura. Você tem reconhecido que, sem o amor primeiro de Deus, nós somos absolutamente incapazes de amar a Deus e de amar os filhos de Deus? Você já pensou que
As nossas famílias estão sendo destruídas justamente porque muitas vezes as pessoas estão desconectadas da fonte do amor que é Deus. E o nosso amor humano, ele é um amor muito medíocre, muito pobre. Ele só dá para o marido perfeitamente atencioso, para o filho obediente, para o pai quase onipresente, para as pessoas que nos agradam, que nos elogiam, que não se constituem em vozes dissonantes em nossa vida. Nosso amor não dá tantas vezes para o filho rebelde. Não dá para o pai ausente. Não dá para as pessoas que nos criticam ou que discordam de nós. Que discordam de nós sobre coisas simples ou sobre coisas complexas da vivência humana em sociedade, sobre a nossa filosofia, sobre a nossa ideologia, sobre a nossa posição política. Nosso amor não dá para o gasto. Nós somos incompetentes para amar, nós somos absolutamente incapazes de amar. E João nos convida a reconhecer isso, que o nosso amor é sempre um a posteriori. Nós amamos porque Deus amou, e quando nós estamos conectados a essa fonte de amor que é Deus, é que nós começamos a amar. E ainda não de forma perfeita, mas o amor perfeito de Deus começa a operar em nós e através de nós. Nós começamos a amar adequadamente a nossa família, nós começamos a amar adequadamente o nosso próximo. Toda a nossa incapacidade de amar vem da nossa alienação de Deus. E é por isso que há tantos relacionamentos quebrados, há tantas famílias destruídas. A pandemia revelou a nossa incapacidade de conviver. Quantos casais vieram a divorciar-se, a separar-se de fato, no aumento do tempo de convivência por conta do isolamento social, revelando essa nossa incompetência emocional, essa nossa incompetência para praticar o amor. Finalzinho, você tem demonstrado amor por Deus, ou amor a Deus obedecendo os seus mandamentos, especialmente o mandamento de amar ao próximo. Então, responda para si mesmo. E eu e você, pecadores que somos convidados a desfrutar desse amor gratuito de Deus. Deus nos ama como somos, da forma que estamos. Onde e quando você estiver a ouvir essa palavra, entender que Deus não nos ama por causa de méritos religiosos ou de quaisquer outras coisas que nós achemos que possam constituir motivo para Deus nos amar. Mas gratuitamente, Deus nos ama, provou isso em Cristo Jesus, e nós podemos receber este amor de Deus em Cristo, e nós devemos fazer o transbordo desse amor de Cristo, e é só nele, só conectados nessa fonte de amor, através de Jesus, que nós podemos amar adequadamente, devidamente, como devem ser amadas, como precisam ser amadas as pessoas à nossa volta. Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos fazer uma oração, e logo após o ministério de louvor encerrará o culto dessa noite, exaltando a esse Deus de amor. Oremos. Pai santo e bendito, te agradecemos pela tua palavra maravilhosa. Mesmo quando ela denuncia a nossa imaturidade no amor por ti, no amor pelo nosso próximo. Pedimos que o Senhor nos aperfeiçoe no amor, nos dê confiança diante do Senhor, nos dê confiança mesmo quando nós
pensamos no dia glorioso da tua vinda, no evento de prestação de contas que se seguirá a tua vinda, quando nós pensamos, ó Pai, tantas vezes que como um Pai maravilhoso, divinal, responsável, tantas vezes o Senhor nos leva à disciplina amorável, porque nos ama também. Que o Senhor possa banir do nosso coração todo medo, que nós possamos saber que a nossa relação contigo não se dá na base do mérito, da religiosidade, mas da graça, que nós possamos, ó Pai, entender que sem Ti nós somos absolutamente incapazes de amar, e por isso nós oramos pedindo, nos batiza, Senhor, com Teu amor, nos enche, Senhor, com Teu Espírito Santo, nos habilita para amar os inamáveis, ó Deus. Mesmo aqueles que foram colocados na condição de inamáveis em nossas casas, em nossos locais de vivência, de estudo, de trabalho, Senhor. Na própria comunidade da fé, nós possamos amar aquelas pessoas que se fazem difíceis de ser amadas, ou que nós as colocamos nessa condição. Nos batiza com o Teu amor, Senhor, e nos ajuda a tomados dessa consciência de nossa incompetência para amar, fazermos o transbordo do Teu amor perfeito para todas as nossas inter-relações. Nós assim, ó Pai, Te oramos, pedindo que o Senhor cure nossas feridas relacionais, cure os nossos relacionamentos com o Teu amor, e que acima de tudo, o Senhor trate conosco para que nós cresçamos e amadureçamos no amor por Ti, que é a fonte de todo o amor que nós precisamos para viver bem contigo, Senhor, para viver bem com o nosso semelhante. Nós assim Te oramos em nome e por amor do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. Louvemos ao Senhor. Sempre mais e mais quero louvar-Te, sempre mais e mais buscar o Teu querer, Tua graça conhecer, quero louvar-Te. Quero amar-Te, sempre mais e mais quero amar-Te, sempre mais e mais buscar o Teu querer, Tua graça conhecer, quero amar-Te. As aves do céu cantam para Ti, As flores do campo refletem Teu poder. Eu quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a Ti. Quero servir-Te, sempre mais e mais quero servir-Te, sempre mais e mais buscar o Teu querer, Tua graça conhecer, quero servir-Te. As aves do céu cantam para Ti, as flores do campo refletem Teu poder. Eu quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a Ti. As aves dos céus cantam para Ti, as flores do campo refletem Teu poder. Eu quero cantar, eu quero levantar as minhas mãos a Ti.
receber a bênção dos irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo possa infundir em nós o amor de Deus e que nós sejamos aperfeiçoados nesse amor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, agradecer a Deus por mais esta semana que se inicia na presença dEle, convidando os irmãos a participarem dos cultos e dos trabalhos da igreja de forma virtual. Ontem nós tivemos a reunião de oração dos homens, né? O pastor Abimael teve trazendo uma palavra e a reunião aconteceu de forma virtual, hoje falando com o diácono Jorge, né? Um momento maravilhoso, precioso. Nós incentivamos aos demais departamentos da igreja, demais ministérios da igreja, a também de forma virtual, enquanto durar o isolamento social, fazerem suas atividades. Portanto, estaremos novamente fazendo transmissão na quarta-feira, no domingo pela manhã e no domingo à noite. E os departamentos e ministérios da igreja anunciam no grupo da igreja e nas mídias da igreja os demais eventos. Nós queremos só lembrar, meus amados irmãos, que o governo do Estado, o governador Camilo Santana, ele estendeu o decreto estadual de isolamento social até o dia 4, portanto, até o próximo domingo. Certamente de hoje para amanhã está saindo também um decreto municipal ratificando, né, a manutenção também aqui do isolamento social, com alternância de placas, né, e dos veículos para diminuir a circulação e a aglomeração de pessoas e evitar, assim, a contaminação. Para os irmãos terem uma ideia da situação aqui em Itapoca, da Covid, eu vou falar apenas de ocupação de leitos. Esse aqui é o boletim que nós recebemos da reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid. Dos 27 leitos de UTI que nós temos até esta sexta-feira, 27 estavam ocupados. Nós temos 100% de ocupação de leitos de UTI. Então, se alguém precisar de leito em Itapoca, e nas 6 cidades que nos circundam aqui, nós não temos leito para socorrer. Essa é uma realidade muito triste, né? 100% dos leitos de UTI, ainda nós temos 40 leitos de enfermaria no Hospital São Camilo, 30 no Hospital de Campanha. O nível de ocupação é de 96,6%. Então, praticamente sem leito de UTI Covid, sem leito de enfermaria Covid. Então, não temos vacina ainda. Nem os idosos, todos foram vacinados ainda. Então, a situação ainda é muito grave e cabe a nós agirmos com responsabilidade. Nós falamos que não devemos ter medo, né, diante de Deus, né, porque o medo pressupõe castigo, mas falar desse medo natural que Deus colocou em gente quanto aos perigos existentes aqui na terra, a gente deve ter o medo da responsabilidade, deve ter o medo de valorização da nossa própria vida quanto à Covid-19. E aí eu quero convidar os irmãos, eu estou insistindo nisso porque é importante, porque muitos líderes religiosos estão na internet e já manifestaram desprezo aos riscos dessa pandemia. Já são mais de 300 mil mortes, irmãos. Infelizmente, também alguns políticos menosprezaram e fizeram com que a população também negligenciasse os cuidados, e nós chegamos a ser hoje o epicentro mundial da pandemia. Então é uma coisa muito grave. Então, por favor, irmão, se você puder, fique na sua casa. Se você tiver que sair de casa, use máscara o tempo todo para ir na mercearia, mesmo que seja aí vizinho à sua casa, para ir ao trabalho, se você não tem como fazer trabalho remoto, fique de máscara o tempo todo, higienize as mãos o tempo todo, seja com água e sabão, seja com álcool em gel.
e se mantenha fora de qualquer tipo de aglomeração, mesmo que seja uma aglomeração feita em nome de Deus. Nesse momento, nós somos convidados a nos reunir virtualmente, a exercer a nossa fé do lugar onde nós estamos, né, da intimidade do nosso lar. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana para todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.